E são 15 horas e 12 minutos, e vamos fingir que a aula começou agora. Boa tarde, pessoal. Obrigado por me lembrar de gravar, senão eu ia cometer mais um engano na pressa. Obrigado, André. Então, eu vou retomar hoje a nossa aula do conteúdo que a gente estava vendo na aula passada, que eu estava fazendo algumas atividades com apoio do MATLAB para produzir sinais, né, com todas as finalidades que a gente viu até agora, com filtragem analógica, e naquela ocasião, envolvendo já a discretização. Deixei uma atividade para vocês entregarem para a próxima aula. Olá, pessoal, voltando. Desculpem, ajustem aí o áudio de vocês, que talvez o volume disparou um pouquinho. E prometo que talvez a gente não tenha mais contratempos. Deixa eu voltar a apresentar as minhas coisas. Vamos lá. Tela 2. Sai. Pessoal, mais uma vez, todos me escutam, por favor, no chat. Oi, bom dia, boa tarde. Ok, obrigado, Maurício, Adriano. Tudo escutando, o som está perfeito. Valeu, turma. Então, me perdoem aí por esse contratempo. Então, o que eu ia já falar para vocês, por favor, deixem já em segundo plano o MATLAB de vocês sendo executado, tá bom? Demora um tempo para rodar aí no micro de todos nós, e eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu. Vamos MATLAB, me ajuda agora, hein? Então, pessoal, enquanto o MATLAB meu está começando aí a funcionar, aquecer os motores, eu preciso comentar com vocês algumas coisas, né, sobre sistemas discretos, que eu falei muito rapidamente, quase com nenhum carinho no final da aula passada, né? Então, turma, a gente já conhece, né, do tempo contínuo, que para a gente poder modelar sinais, né, não é uma coisa trivial. Quando esses sinais são passados por sistemas, né, eles produzem saídas. E aqui eu estou desenhando um sistema single input e single output, né? Então aqui vai gerar uma saída. E a gente, na engenharia, né, utiliza artifícios matemáticos para poder tratar esses sistemas e os seus sinais de uma forma mais conveniente. E a gente usa para isso, né, a transformada de Laplace, que converte os nossos sistemas em equações de rede, ou
nome mais popular, funções de transferência, e os nossos sinais também, que eram antes descritos no domínio do tempo, passam a estar descritos no domínio da frequência complexa de Laplace. Então, a formalidade é essa daqui, né, que eu tenho o y de S sobre o x de S, a saída pela entrada é uma relação, e isso aqui para nós é conveniente porque o sistema que antes possuíam equações diferenciais ordinárias a parâmetros constantes, eles também aqui continuam sendo equações diferenciais ordinárias, mas elas são representadas de uma forma praticamente um polinômio, né? A nossa função de transferência é uma relação polinomial de um numerador com um denominador, mas que guarda ainda dependências com o tempo, se é derivada ou se é integral, todas as relações. Então, o que eu estou introduzindo para vocês hoje é um outro domínio. Não é o domínio das frequências complexas, mas é o domínio das amostras. E que a gente pega os mesmos sinais que antes estavam no tempo x de t, e através de um processo de amostragem, a gente produz um sinal num outro domínio que a gente chama de z. O sistema, da mesma forma como a gente também tinha um sistema que era aproximava, né, o sistema, as equações diferenciais com a transformada de Laplace, utilizando uma outra transformada, então essa aqui a gente chama transformada Z, a gente obtém um sistema equivalente, tá bom? E que também vai produzir na saída um sinal equivalente, nesse tal desse domínio das amostras. Tá? E, então, essa aqui é a transformada de Laplace. Transformada de Laplace. E esta aqui, a transformada Z. O interessante, eu não tenho condição de mostrar nesse curso, mas eu convido vocês a fazer as disciplinas de processamento digital de sinais. Talvez é um pouco overdose, mas existe uma na pós-graduação muito legal dada pelo professor Bruno Angélico, que é só de sistemas discretos, que visita várias propriedades de sistemas discretos que aqui eu vou passar muito por cima. A gente, pelo que vocês estão vendo, eu falo assim, poxa, então qualquer coisa que tenha na vida real, se eu quiser retratar como um sistema discreto, eu tenho que fazer um caminho todo tortuoso de fazer a transformada Z, de Laplace, depois da transformada Z para obter. Não, existem caminhos que podem curto-circuitar isso daqui. Você consegue aproximar, tá bom? A sistemas discretos diretamente dos sistemas originais lineares através de várias é uma aproximação, ou várias aproximações, através de algumas teorias, tá bom? Então, nisso daqui eu não vou poder fazer muito exercício, mas o que eu ia comentar para vocês é que preservam-se aquelas características que a gente já conhece de sistemas de sinais, que a relação da saída pela entrada, tá bom? Ainda é uma relação polinomial, só que agora aparece esse z como a nossa variável livre, em vez do s ou em vez do t, né? E a coisa que a gente precisa entender é que o z, o significado dele, ele é um atraso, né? Para ser sincero, o z a menos 1 a gente chama de um atrasador puro. Se eu coloco um sinal na entrada de um polinômio que é 1 sobre z, tá bom? Ou z elevado a menos 1, o que acontece é que esse sinal ele é atrasado de uma amostra. Então, esse y de z. Então, o que a gente diz é isso, olha, é um polinômio, 1 sobre z, e essa função de transferência está falando isso, ó, y de z sobre x de z é igual a 1 sobre z. Então, se eu fizer a multiplicação dessa coisa aqui, deixa eu até trazer isso para o ladinho aqui, para trabalhar. Você se aperta para cá, você se aperta para cá. Então, a interpretação que a gente tem que dar ao tal do z é essa daqui, ó. O y de z é igual ao x de z vezes z elevado a menos 1, que o z é um atraso de uma amostra. Lembrando que se tem uma coisa que é importante para a gente sempre lembrar, é que aqui eu tenho tempo contínuo. Aqui eu tenho frequência
complexa, mas ainda refletindo o tempo contínuo. E agora, nesse último domínio aqui que a gente está aprendendo agora, eu não estou mais num tempo contínuo, eu estou num sistema discreto e, o mais importante, amostrado, com uma propriedade aqui para nós relevante, com uma frequência de amostragem constante. Também existem teorias para sistemas discretos que não são amostrados com frequência de amostragem constante, tá bom? Mas a gente não toca nesse ponto. Quase tudo a gente faz com frequência de amostragem constante, porque, como eu disse para vocês, isso daqui está perto dos sistemas reais. Então, vamos lá. Aqui está o mundo real, né? Todas as suas dimensões. A gente, como engenharia, a gente modela ele usando equações diferenciais. E aqui, tudo bem, ainda estou no mundo real, mas eu aqui estou dentro de uma CPU. Eu estou executando, na verdade, um algoritmo de processamento num rigor de multiplicações, somas e adições continuamente. Cada vez que chega uma amostra, eu processo ela. Então, está ligado ao processamento digital em um computador, tá bom? Então, vamos lá. O que significa, então, esse Z a menos 1? Esse Z a menos 1 é o atraso de uma amostra nessa tal de frequência de amostragem. Então, ele é como se eu tivesse o X, eles são as amostras de um sistema discreto, e quando eu multiplico ele por Z a menos 1, na verdade, eu estou me referindo não à amostra atual, mas à amostra anterior. Então, existe uma coisa que é importante, que é isso daqui, ele tem uma representação, que a gente vai aprender a fazer em seguida, através de uma equação de diferenças. A princípio não vai ficar claro por que é a diferença, mas eu vou mostrar em seguida. Então, vou pegar essa turma que está aqui, vou aproveitar um pedacinho dela. Espera aí que agora meu computador decidiu fazer alguma coisa. Vou pegar um pedacinho aqui dessas minhas coisas. Vem cá você. Ctrl C, vamos para uma próxima folha. Dá um zoom aqui nessa parte. Ok. Vou dar mais um zoom aqui para ficar um pouco maior. É isso que eu vou precisar trabalhar. Ctrl V. Lá, foi lá para o canto, né? Foi. Então tá bom, Ctrl Z. Vem comigo. Mas tem uma coisa que eu gostei de dar aula online, que se a minha lousa fosse assim, eu acho que vocês sofreriam menos. Já que eu sou um cara que, quando estou na lousa, eu adoro de ficar desfazendo as coisas que eu faço. Então, muito bem, estamos nesse ponto. Então, a coisa que eu quero que vocês entendam agora e que aceitem é que a gente, então, faz com que isso aqui está no domínio Z, tá bom? Que a gente vai para o domínio das amostras de fato através de uma transformação muito simples, tá bom? Essa transformação simples diz o seguinte: toda vez que você tem um sinal que ele só depende de si mesmo e não está multiplicado por nenhum tipo de operador, que o operador que a gente vai usar é o operador de atraso, que isso aqui remete a uma amostra, tá bom? Enésima desse sinal. E aqui a gente coloca enésima para dizer, esta aqui é a amostra mais recente. E uma coisa que é curiosa, a gente não deve ver nas nossas equações esse índice desse n para esses sinais, uma coisa desse tipo aqui, ó, y de n mais 1. Porque, a rigor, em sistemas que a gente chama de causais, se n é a amostra mais recente, ou seja, ela corresponde a uma espécie de tempo num determinado instante, tá bom? Quando eu falo de n mais 1, é como se eu estivesse falando do futuro, tá bom? Então, você pode fazer preditores que fazem uma espécie de
uma projeção de um dado atual para você ter um dado, uma especulação do dado futuro, mas de fato y de n mais 1 é a amostra de algum processo no futuro. Se você está lá fazendo uma modelagem, de repente aparece um n mais 1 nos seus índices nessas equações, alguma coisa está errada, tá bom? Porque a gente sempre trabalha com sistemas causais, que eles dependem do que está acontecendo nesse exato instante de tempo e do passado apenas, tá bom? Se ele dependesse do futuro, como é que a gente ia conseguir saber o futuro para poder estipular o estado presente, tá bom? Então tem uma questão que é bastante... o bom senso de vocês consegue entender, né? Então, olha só, toda vez que vocês veem então um sinal que está só multiplicado, só está dependendo de si mesmo, ele é a amostra atual desse sinal, tá bom? Agora, quando você vê, isso aqui é o sinal x de z, e ele está multiplicado pelo esse operador atraso puro, isso significa que ele está se referindo à amostra do sinal x, mas não no instante atual, no instante n elevado a menos 1, tá bom? Então, olha só, esse sistema que eu desenhei lá em cima, ele é vamos dizer assim, um atrasador. Vamos lá. Vamos fazer um pouquinho de exercício para compreender o funcionamento disso. Significa o seguinte, vou desenhar aqui um eixo, não vai remeter ao tempo, tá bom? Porque, na verdade, a gente não está mais no tempo. Eu vou até fazer um duplo eixo aqui, porque a gente pode fazer um paralelo ao tempo. Então, olha só, aqui eu vou colocar, esse é o tempo no mundo da gente contínuo, e aqui o índice das nossas amostras, tá bom? E aqui, por exemplo, um sistema que não sei se vocês lembram, mas na transformada de Laplace a gente definia as coisas até para tempo negativo, né? Então eu posso também ter coisas aqui para trás. Então o que eu quero dizer para vocês é, imaginem um sinal que antes do zero, tá bom? Então aqui é tempo igual a zero e aqui é amostra zero. Antes do zero, ele era todo zero. Então eu vou até colocar aqui, nesse instante. Deixa eu colocar minha abscissa num outro lugar melhorzinho para me ajudar a vida. Volta. Vem cá você, sai você, entorto ela para cá. E vamos lá. Um sinal que está no domínio do tempo, está aqui um instante, ele estava em zero, tá bom? Então, aqui eu vou desenhar, vamos fazer uma curva mesmo de fato. Vamos fazer aqui bem grossa, em vermelho. Bom, esse é meu sinal do domínio do tempo. Acho que é melhor fazer dois eixos para ficar mais bonito para vocês. Vamos fazer dois eixos, assim vocês não vão se confundir. Eu vou fazer esse cara para cá, e vamos pegar a trilhaça. Você, todo mundo, sobe você aqui para cima, sobe você para cá, este cara aqui, tchau, tira aqui o N, sai, tchau. Muito bem, domínio do tempo está lá. Aqui eu vou pegar, você todo sai. Domínio do tempo, agora sim você vai embora. Tirei um cara mais. Você vai embora, menos você, que eu gosto de você. Muito bem, então olha só. Vamos ver se eu vou ilustrar tudo certinho. Um sinal que vocês já conhecem, a gente chama ele de degrau unitário. No domínio do tempo, ele é um cara, função de Heaviside, para tempo negativo é 0, e para tempo maior ou igual a 0, ele é 1. Tá bom? Então, vou até colocar o valor aqui absoluto dele, 1. E, de repente, ele passou por um processo de amostragem. E esse processo de amostragem, por algum milagre, tá, o conversor AD que fez isso, inclusive, converteu para valores até de engenharia, tá bom? Então, se aqui era 0 e 1, ele também vai gerar de 0 e 1 aqui nas amostras. Mas, no espaço das amostras, eu não tenho a definição do que é uma amostra entre os tempos de amostragem. Então, eu vou mostrar para vocês qual que é o tempo de amostragem. Ele vai ser essa distância aqui entre cada um desses quadradinhos aqui, dessas retículas na minha tela que está agora. Lá vai. Esses são os meus instantes de amostragem. E deixa eu deixar o chat aberto, caso vocês queiram berrar, vocês berram. E vamos lá, vamos mostrar nossas amostras. Aqui
estava em 0, tá bom? Aqui há uma indefinição, mas pela a teoria do heaviside, ele já está em 1 exatamente quando está em 0. Então, isso aqui, está aqui a amostra, está aqui a amostra, está aqui a amostra, está aqui a amostra. E como eu disse para vocês, eu não posso desenhar nenhuma reta para ligar um para o outro, porque isso aqui já seria uma extrapolação para dizer que existem valores intermediários. Sistema discreto, pessoal, ele é uma série de dados coletados nessa tal dessa taxa. Então, esse aqui é o tal do tempo de amostragem, que é igual a 1 sobre a tal da frequência de amostragem, e esse período aqui é constante. E cuidadosamente escolhido, como a gente viu lá, porque tem o teorema de Nyquist, tem que ver qual que é o maior sinal que a gente tem interesse em retratar. E notem que as informações aqui, aqui eu tinha um valor 0 absoluto, e aqui essas amostras são todas 1, 1, 1, 1, 1, 1. Então a pergunta que eu faço para vocês é, se eu submeter esse meu sistema a essa função de transferência em z a menos 1, eu vou criar aqui um processo, um sistema, vai pegar esta série que está aqui em cima, vou até colocar nomes aos bois, esse aqui é o x de t, esse aqui é o x, tá bom, de z, e agora eu vou colocar um sistema aqui, um g de z, que é igual a 1 sobre z. O que vocês acham que deve acontecer? Vamos lá, vou pegar, representar aqui uma ordenada, agora uma abscissa, vem comigo. Esse aqui é o meu espaço das amostras, N. Aqui é um outro sinal resultante, que eu vou então chamar de Y de Z, que é a multiplicação, então, do X de Z pelo G de Z. Depois eu até ensino a fazer isso de forma polinomial, mas sabendo que no mundo das amostras, a equação de diferenças resultante desse sistema é esse, o que vocês acham que deve acontecer, então, com o sinal resultante Y de Z? Vamos botar aqui umas coisas em amarelo não, vamos botar em azul, tá bom? Para ver o que deve acontecer. Olha, o que vocês acham que aconteceria com essa amostra aqui, ó? Tá bom? Antigamente ela estava em 0. O que ela deve acontecer quando eu estiver na saída? A amostra, ela vai ser atrasada de uma, tá bom? De um tempo de amostragem. Então, este cara, na verdade, ele não está aqui, ele está aqui, ó. Ele foi atrasado e colocado aqui. Então, isso daqui é de um passado ainda mais distante aqui do verde, que eu não desenhei, tá bom? Que poderia ter um sinal mais lá para trás, e que foi aparecer nesse lugar aqui, tá bom? Então, este cara aqui, eu vou até colocar um raiozinho aqui, ó. Ele vem aparecer neste lugar. Esta amostra que está aqui, esse 1, ó, que antes estava na origem aqui da nossa série, ele, na verdade, vai parar aqui. Tá bom? E aí, a mesma coisa. Então, para a gente poder ver um pouco melhor o sinal que está por trás, vamos pensar nos tal dos popsicles, né? Lembra que eu falei para vocês? A gente costuma mostrar o domínio das amostras, na verdade, com a amostra e um picolé aqui, né? Um graveto para baixo, para dizer, ó, isso aqui foi coletado nesse lugar aqui, né? Remete ao tempo, mas não é tempo de fato. Vamos lá? Então, tá aqui os meus popsicles. E aqui está o sinal resultante desse processo. Vem cá, vem cá. Vem cá. Ok? Então, olha, notem, o sinal, ele realmente teve um deslocamento, tá legal? Ele foi atrasado. Então, ó, esse cara já chegou em 1 nessa amostra, esse cara só chega em 1 numa amostra depois. Compreendido? Então, é o seguinte, as mesmas coisas que a gente viu em sistemas em geral, elas se aplicam para cá. Então, fica de curiosidade para vocês, para talvez pesquisar um pouco melhor nas bibliografias que eu recomendo no curso. Tem bastante livros lá de processamento digital de sinais, tá, pessoal? Tudo que a gente conhece do tempo contínuo, então, por exemplo,
resposta em frequência. Resposta em frequência. Existe, tá bom? Lugar geométrico das raízes, existe. Técnicas, por exemplo, de valor, teorema do valor final. Teorema do valor inicial. Também existem. Vocês não lembram, né? Teorema do valor final é quando o S em Laplace, o valor aqui é final, inicial. O S de Laplace tende a um determinado valor. Alguém lembra disso daí? Teorema do valor final para expressões na frequência complexa de Laplace. O S, teorema do valor final. O S tem que tender a tempo. O pessoal não lembra? Zero. Isso aí, Giuseppe. E o teorema do valor inicial? O S tem que tender? Oi? Finito. Vocês estão certeza disso? Alguém mais quer arriscar? O que vocês acham? Giuseppe, tá certo ou tá errado? Posso ter me enganado, hein, quando eu dei esse parabéns para ele, hein? E aí, turma? Temos, tá certo? Matheus, ok. Quem mais? Não é possível que só tem 2, 3 pessoas com algum parecer a respeito. Teorema do valor final. S tende a zero. Teorema do valor inicial. S tende a infinito. E aí? Pessoal, depois de tanto tempo de escola, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Muito bem, pessoal, olha, vamos escrever aqui, tá? Para vocês nunca mais escrever em S, tá bom? Teorema do valor inicial. Ou seja, se eu tenho interesse em saber, por exemplo, o que acontece no X quando o tempo igual a zero, tá bom? Isso significa pegar a expressão do meu sinal em S, tá bom? Limite para o S tendendo a alguma coisa do meu sinal, mas vocês tomem muito cuidado, vocês têm que multiplicar o sinal por S, e aqui o teorema do valor inicial diz que o S tem que tender a infinito. E da forma como vocês colocaram, correta, quando eu estou interessado em saber o que acontece com o sinal quando ele tende a infinito, eu faço o limite, quando S tende a zero, de S vezes o sinal em Laplace. Então, muito bem, obrigado. Então, tudo isso, pessoal, ele existe também em Z. A única coisa que eu preciso alertar vocês é que o S para o Z, né, o método de conversão de tudo que acontece em S para Z, ele depende da forma como a gente define as integrações. Então, na aula passada, eu mostrei para vocês um tipo de transformada, tá bom? Que faz esse papel de tentar trazer as coisas Então, ó, isso aqui tudo que eu estava querendo falar para vocês é em S, tá bom? Existem tudo isso e toda essa teoria existe para Z. Toda esta teoria existe para o domínio Z. Mas o que eu estava alertando vocês agora nesse meu final desse discurso é que depende, né, do tipo de transformação, tá bom? Mas cuidado. Depende do tipo de transformação. Vou até arranjar mais espaço para escrever tudo isso aqui. Transformação de S para Z. Na verdade, é um pouco mais amplo o conceito do que isso.
depende da... Vocês lembram que em Laplace existia as condições de convergência da transformada de Laplace? Então, existem condições de convergência também para a transformada Z. Então, a gente não pode simplesmente usar de forma ingênua todos esses recursos aqui, de teorema do valor final, teorema do valor inicial, resposta em frequência, resposta de grau, resposta rampa, sem tomar cuidado com essas condições de convergência. Então, vocês querem ver uma condição de uma violação da condição de convergência? A gente vai ver já já. Então, vamos virar a folha e vamos trabalhar com uma das formas de você aproximar o domínio S para o domínio Z, que vamos dizer assim, não é a única, mas é a que melhor apresenta algumas questões de mapeamento de polos e zeros. Os polos e zeros em S, na hora que você vê em Z, eles são eles estão no mesmo lugar, tá bom? A única coisa é que o polo, o plano dos polos e zeros, que em S a gente vê lá o semiplano esquerdo, ele tem um certo papel, o semiplano direito representa para a gente sinais que estão instáveis. Em Z, a gente não fala de plano, a gente fala de um círculo. Toda vez que a gente aplica algumas transformadas de Laplace, de transformada Z, você mapeia aquele plano cartesiano em um círculo de raio unitário, por exemplo, que é o caso dessa transformada que a gente vai ver agora. Então, só para falar um pouco dessa teoria, essa é a transformada que a gente mais usa, transformada Z, e a gente chama ela de bilinear. Eu falei para vocês dela no finalzinho da aula passada, muito rápido, que diz o seguinte, olha, se eu tenho então um sistema que está em S, tá bom? E eu preciso obter talvez um sistema que está em Z, tá? É o sistema, ele tem entrada e saída que são sinais. E eu preciso obter um sistema que está em Z, G de Z. Professor, não sei porque você está me explicando isso. Isso aqui vai te ensinar a como converter talvez algumas coisas que a gente já faz em S. Então, funções de transferência, filtros analógicos, um determinado controlador PID, ou o que quer que seja que a gente sabe escrever a expressão dele em S, né, a fazer uma versão computacional, porque o Z é muito fácil de implementar, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, esse processo aqui, a gente usa uma conversão, que a gente diz o seguinte, ó, onde você vê S, você vai trocar por 2 vezes a frequência de amostragem, multiplicado por Z, não é elevado a menos 1, é menos 1 mesmo, tá bom? Dividido por Z mais 1. Tá bom? É um polinômio que você vai colocar, e se você tiver, então, alguma coisa descrita em S, você consegue descrever essa mesma coisa em Z. E eu fiz isso rápido, mas aqui eu vou fazer com mais cuidado, tá bom? Se eu tenho, então, um exemplo, G de S, que é 1 sobre S, isso aqui é um integrador, a gente já sabia disso. Toda vez que eu coloco isso num sistema linear, ele integra a entrada e a saída integral dessa entrada. Tem até uma questão importante, que existe uma condição inicial nessa integral, né? Mas e como é que eu faço para obter esse integrador em Z? Eu vou aplicar essa transformada bilinear. Transformada bilinear. E aonde eu tenho o S, eu vou transformar para o domínio do Z, e aqui vai ficar esse baculelê estranho. Aqui embaixo aparece 2FA Z menos 1, e aí, como eu gosto às vezes já de fazer adiantar algumas coisas, o Z mais 1 que estava embaixo eu vou passar aqui para cima, tá bom? E vamos desenvolver isso mais uma vez devagar. Se isso daqui ele é uma saída y de z por uma entrada x de z, vamos tentar obter o polinômio que está por trás. Multiplicamos isso em cruz, y de z vezes 2fa z menos 1. Isso daqui é x de z vezes z mais 1. Vamos pichar, fazer a distributiva disso daqui, que vai ficar 2FAY de Z vezes Z, tá bom? Menos 2FAY de Z. E isso aqui vai ser igual desse lado, x de Z vezes Z mais x de Z. Lembra que eu falei para vocês
Toda vez que a gente vê z a menos 1, a gente pode remeter a asador. Então, meu asador, tenta pegar essa equação que está aqui e sempre terminar, exprimir ela por, parcelas, né? E tem um z menos 1 aparecendo. Então, um jeito de fazer isso é deixa eu colocar z com ordem mais elevada. Então, que o z pode assumir qualquer ordem, depende da sua transferência. Aqui é tudo 1, né? Ó. Z elevado a 1 aparece aqui, z elevado a 1 aparece aqui, aparece z elevado a 0. Então, a ordem que eu tenho aqui é z elevado a 1. Então, eu dividi tanto o numerador, a parte da esquerda quanto a direita, por z. E olha só o que vai acontecer. 2FA y de z, z elevado a primeira sobre z, some, importa, menos 2FA y de z, e aqui não tinha z, eu dividi por z, ficou z a menos 1. Aqui do outro lado, x de z, sozinho, o z com o z cortam, mais o x de z, z elevado a 0, dividido por z, z elevado a menos 1. Ok? E agora vem um milagre. O milagre diz o seguinte: toda vez que eu vejo sinal, eu vou remeter ao mundo das amostras. E se eu tiver o sinal multiplicado por z a menos 1, eu atraso essa amostra. Então, vamos lá, vamos traduzir isso para o mundo das amostras. 2FA, isso aqui é um sinal y no domínio z. No mundo das amostras, ele vai ser, vou até colocar a letra minúscula, yzinho. Qual que vocês acham que é o índice que aparece aqui no mundo das amostras? Tempo. N, N-1, N mais 1. A gente pode usar K também como um indexador das amostras numa série, tá legal? Vamos lá, o que vocês acham? Eu tinha y de z, aqui não está multiplicado por nada, na verdade está multiplicado por z elevado a 0. Então, qual que é a amostra que vai estar aqui? Qual que é o índice dela? Vou dar duas opções para vocês. Quem acha que é n, quem acha que é n menos 1. Vou dar 3 amostras, quem acha que é n mais 1. Vamos lá? Temos 3 opções. 3 opções. Não tenham vergonha, pessoal. Sistemas discretos, pessoal, é um curso que é dado na pós-graduação, que dura um semestre todo. E aqui eu estou tentando mostrar para vocês, bom, N, muito obrigado, pelo jeito pessoal, exato. Aqui é a amostra atual, tá bom? Se a amostra atual, tudo que eu vejo com Z sozinho, que não tem multiplicado por Z menos 1, vamos ver o resto aqui, ó, 2FA, aqui vai aparecer Y, opa, Z menos 1, então é a amostra anterior do Y, tá bom? Segue, aqui aparece X, a amostra atual, mais X vezes a amostra anterior. Legal. E aí, qual que é o nosso objetivo? Isso daqui a gente chama de equações de diferença, porque, de fato, ele é uma amostra, e a amostra não é número complexo, tá? É um número que pode ser real, pode ser pertencente aos inteiros, tá bom? Depende do seu microcontrolador, do seu AD, do seu conversor AD. É um número que está sendo multiplicado por um outro número também, que, desculpa, aqui pode ser um número real, pode ser um número inteiro também. Em geral, essa frequência de amostragem em hertz pode até ser um valor quebrado, tá bom? A frequência de amostragem não precisa ser 960 hertz para ser 16 amostras por ciclo, pode ser 10.1 hertz, pode ser o que for, tá bom? Mas olha, isso aqui tudo é um coeficiente. Deixa eu até mostrar aqui. Tá? Isso aqui, ó, é um coeficiente. Isso aqui não está mostrado, mas aqui tem 1, é um coeficiente. É simplesmente, pessoal, uma equação algébrica super simples que multiplica as amostras por coeficientes, ok? E uma coisa que eu vou aproveitar e fazer esse gancho aqui, tá bom? A gente chama esses coeficientes aqui de alguns nomes cabalísticos. Deixa eu ver se meu MATLAB já abriu. MATLAB, você está aqui? Tô. Então deixa eu falar para ele, já abriu o Simulink. Meu micro é assim, tá? Tem que pedir de forma de parcelar no banco em várias prestações. Muito bem. Enquanto ele vai lá abrindo o Simulink,
a gente costuma representar sistemas discretos, na verdade, não por essa equação inteira, mas apenas pelos seus coeficientes. Mas a gente tem que separar os coeficientes que lidam com a saída. Então, percebam, ó, deixa eu copiar isso aqui para ganhar espaço. Vem todo mundo para cá. Ctrl C, Ctrl V, e vamos trabalhar lá do outro lado. Pessoal, prometo que a teoria termina em alguns minutos aqui, tá bom? Eu preciso de pelo menos uns 15 minutinhos. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, você também. Então, o que eu quero aqui é uma combinação linear, que é o nome que a gente dá bonito, né? Combinação linear das saídas, tá bom? Do meu sistema, tá bom? Das amostras da minha saída do sistema. E só envolve, podem notar, ó, esse aqui é a amostra atual. E a amostra anterior, graças a Deus. Amostra anterior. Não tem aquela coisa lá de ser não causal. Eu não estou precisando do futuro. Eu só preciso saber o que de agora e do passado. E, olha só, do outro lado aqui, eu também tenho uma coisa bem parecida, tá bom? É uma combinação linear, só que não das saídas, das entradas do meu sistema. Das entradas. Então é muito comum a gente usar... Espera que meu MATLAB já está abrindo. Então, lá. Estou numa outra tela aqui, pessoal. Lá, cadê você? MATLAB. Vamos, fio. Lá. Vamos, MATLAB, vamos, MATLAB, vamos, MATLAB. Parece que travou minha tela aqui do outro lado. Aê, pera lá, então deixa eu tirar daqui rapidinho e já fazer uma outra coisa aqui. PTF. Tá bom. Então, a gente costuma representar essas equações de diferença pelos seus... Então, representamos por polinômios. Não, pelos coeficientes. Pelos coeficientes das amostras. Assim como a gente faz na função de transferência tradicional, em que aqui você tinha lá uns S, S a quadrado, ou não tinha o S, cada um tinha um coeficiente com um nome. Vamos que... Peraí que eu estou na outra tela, pessoal. Cadê aqui? Isso. Esses coeficientes aqui que estão... Então, esses coeficientes que estão aqui junto do y, a gente costuma chamar de coeficientes do tipo A, tá bom? E aquele que é o coeficiente mais recente é o A de índice mais baixo, tá bom? O MATLAB usa uma linguagem que a gente coloca o seguinte, ó, é A1 vezes
o y de n, depois menos, vamos até colocar aqui mais, porque os coeficientes podem ser negativos, tá? 1A2 vezes y de n menos 1, mais 1A3 vezes um y de n menos 2, mais quanto for. Em geral, isso aqui pode ter quantos coeficientes a função de transferência precisar para representar o sistema, tá bom? Até um A késimo, tá bom? Vezes um y de n menos, vamos colocar aqui, k mais 1. Tá legal? Então, esse aqui é os coeficientes do tipo A. E isso aqui tudo, ele é o lado só que monitora, né, que mapeia a combinação linear das saídas. E aqui do outro lado vai aparecer uns coeficientes que a gente chama de coeficientes do tipo B. BY vezes aqui x de n, B2 vezes x de n menos 1, mais quantos também forem necessários, e aqui, desculpa, o numerador e o denominador podem ter ordens das mais diversas, então se a gente já usou IJK, eu vou usar, o J é complicado, vamos usar o I, aqui vai aparecer IJK, LM, vamos botar M, vai, BM vezes um X do N menos M mais 1. Tá bom? Então, esse é o formato geral. Então, nesse nosso caso aí em específico, do que a gente obteve com esse sistema, o que eu sei é o A1, ele é igual, vamos ver, o A1 é quem multiplica o Y de N, 2 vezes FA. Eu sei que o A2 existe, e ele é igual a menos 2FA. Depois eu sei que eu tenho B1, que nesse caso, da nossa função, ele é igual a 1, e B2 igual a 1. Então, no nosso exemplo, do integrador, esses são os coeficientes que caracterizam a expressão, tá bom? Em tempo discreto desse sistema, tá bom? Então, isso aqui caracteriza o sistema discreto. Tá? Da mesma forma que a gente fazia lá, ó, o 1 sobre S, o meu numerador eu tinha o denominador era polinômios também, eu tinha um A1 que é igual como é que a gente fazia em S? A1 é 0, o A2 é 1, e aqui eu tinha só um B1 que era igual a 1, tá bom? Então eu tinha um numerador que tinha um polinômio de ordem 1, um denominador que tinha um polinômio de ordem 1, uma série de coeficientes para o polinômio 1 e 0, né, para dar 1 sobre S. Então, da mesma forma que a gente fazia isso em S, a gente faz em Z também para caracterizar as funções de transferência. Então, se você vai no MATLAB, por exemplo, para escrever a respeito desses polinômios, você entra normalmente eles desse formato aqui, tá bom? Você coloca lá, eu preciso fazer, então no MATLAB, se alguém quiser fazer, por exemplo, uma função de transferência, então, exemplo, eu preciso de uma função de transferência, então o comando que a gente usa no MATLAB é transfer function, e eu quero, ele faz, normalmente ele está esperando, deixa eu ver aqui MATLAB rapidinho, help, transfer function, o transfer function, ele espera, cadê você? Isso, ele espera sempre numerador sobre denominador, numerador sobre denominador. Então você vai colocar aqui, esse aqui é o numerador, tá bom? O denominador são todos os coeficientes lá da saída. Então você coloca lá transfer function, 1, denominador
2FA menos 2FA. E aí você fala para ele que essa função ela é em Z, porque senão ele vai constituir uma função de transferência em S, tá bom? Então, só para vocês entenderem. Mas vamos voltar para a equação de diferenças, porque é ela que eu posso implementar até num microcontrolador. Então, voltamos dela para cá. Nesse momento, vou fazer uma coisa que a gente já faz até com diagrama de blocos tradicional, tá bom? Que é uma técnica lá que a gente isola de um lado do nosso sistema apenas as derivadas maiores, né, ou sinais mais recentes, e deixa tudo em função dos sinais mais novos, mais antigos. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar como isolado o sinal mais recente. Eu quero saber qual que é a minha saída y de n. E vou deixar todo o restante do outro lado da equação. Então, deixa eu até trazer para cá. Y de n. Aqui vai aparecer, então, olha, o x de n já estava do lado de lá, mais o x de n menos 1 já estava do lado de lá. E eu vou passar para esse lado ainda o menos 2FA y de n, que aqui vai ficar mais 2FA. Deixa eu trazer mais um pouquinho. Enfio. Mais 2FA y de n menos 1. Então, esse termo que está aqui, eu passei para o outro lado da equação. E passei ainda esse coeficiente que está aqui, ó, esse 2FA que estava multiplicando todo mundo, eu vou passar ele aqui para dividir. 2FA vem para cá. Então, ó, de fato, essa é a equação de diferenças que eu tenho que usar no meu microcontrolador para fazer minhas contas. Posso até simplificar um pouquinho, se eu perceber essa identidade, ó, o y de n, ele é igual a x de n mais o x de n menos 1 sobre 2FA mais o y de n menos 1, tá bom? O 2FA que está aqui, corta com aqui. E isso eu estava tentando mostrar para vocês. Finalzinho da aula passada, eu falei, pessoal, isso aqui é uma equação que diz, se você tiver esses sinais amostrados, né, ó, é uma série de dados, y, o x de n e o y de n menos 1, isso aqui é uma integração, uma integral trapezoidal. Trapezoidal. Onde eu tenho lá amostra, essa aqui é as amostras da entrada, x de n, aqui eu tenho o x de n menos 1, aqui eu tenho x de n, eu vou pegar o valor atual, o valor anterior, somo, e depois eu divido por 2FA, é a mesma coisa que eu fazer isso mesmo, desculpa, estava me enganando agora, né? Quando eu multiplico por 2FA, eu multiplico por isso aqui é o T, que é igual a 1 sobre FA. Então, isso aqui é a fórmula da área de um trapézio, tá? X de n menos 1 mais x de n vezes a altura do trapézio, né, que é 1 sobre FA dividido por 2, eu vou ter a área de um trapézio. Então, se eu acumular isso com as próximas amostras que vão chegando aqui, tá legal? Então, se isso daqui é a saída da primeira interação, ele gera lá o y de n. Na próxima interação, quando chega essa amostra, essa daqui passa a ser a n menos 1, e essa área aqui, que era y de n, passa a ser a y de n menos 1, eu posso constituir, tá bom? A integral de um sinal, conforme qualquer que for o desenrolar dele, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos juntar as teias e ver onde a gente está. A gente viu que essa nova transformada, né, esses sistemas discretos, eles têm equações de diferença. Essas equações de diferença, Nesse caso que a gente estava trabalhando, acho que os dois, inclusive, que a gente fez o primeiro, que era o y de n é igual a um x de n menos 1.
Agora esse outro sistema que a gente fez, que ficou y de n é igual a x de n mais x de n menos 1 sobre 2FA mais y de n menos 1, eles denotam umas coisas interessantes. Ó, isso daqui é atual, e toda vez que a gente vê um n-1 ou n-2 ou o que quer que seja, isso aqui é um valor anterior. Se é um valor anterior, a gente chama isso daqui, no mundo dos computadores, de memória. Como é que eu poderia fazer essa conta se eu não tiver memorizado qual que é o valor anterior da entrada? O valor atual da entrada é x de n. Então, o conversor desceu, toda vez que entrega um valor, ele te entrega uma amostra, né? Eu preciso ter a amostra anterior ainda, tá bom? Então, eu preciso ter uma memória. Então, a memória depende dessa ordem, dessas equações diferenciais. Eu tenho que ter memória tanto essa aqui é a memória das entradas, valor anterior da entrada. E olha que interessante esse outro sistema meu aqui. Aqui eu preciso ter um valor anterior, uma memória da saída. E aqui vem uma coisa importante que eu preciso falar para vocês. Esses sistemas discretos, na verdade, existem dois tipos, tá bom? Sistemas discretos. A gente classifica ele. E é importante saber disso porque alguns são complicados de serem implementados. Eles podem dependem apenas das entradas. E sistemas que dependem das entradas e saídas. Esses sistemas que dependem apenas das entradas, a gente chama eles de FIR, tá bom? E aí, o que significa cada uma dessas letras, tá bom? Isso aqui é de finite, aqui é impulse, e aqui é response. Resposta ao impulso finita. Enquanto que esses que dependem das entradas e das saídas, a gente chama de IIR, e agora a única diferença é a primeira letra, isso aqui é infinite. Infinite. Bom, Perini, o que você quer dizer com isso? Bom, aqui está uma coisa de teoria que demoraria um tempão para a gente poder falar a respeito, mas eu preciso deixar vocês com um feeling disso. Olha só. Se eu usar esse tipo de classificação de sistemas discretos para esses dois sistemas meus aqui, o que vocês acham que é o primeiro e o segundo? Vamos lá. Primeiro sistema. Então, este cara aqui é um sistema FIR ou IIR? Vamos lá. Ele depende apenas das entradas ou depende das entradas e das saídas? É um FIR, exatamente. Esse cara só depende das entradas. Ele não tem que usar na sua expressão matemática nenhum valor anterior das saídas. Em compensação e por exclusão, né, esse meu outro cara, ele é o tal do IIR. Professor, mas por que nessa palavra, né, no nome FIR e no nome IR, aparece resposta a impulso? Porque a definição matemática verdadeira é essa. Se eu pegar esses sistemas aqui, o primeiro deles, tá bom? O meu primeiro G de Z, G1 de Z, e eu aplicar um impulso, tá bom? A saída aqui, ela é finita, ela sempre converge, tá bom? Finita, converge. Converge, é garantido, converge. E, peraí, que sinal você vai colocar aqui? Impulso. O impulso é uma série de dados que elas têm a seguinte característica. O x de n, aliás, o x0 é igual a 1, tá bom? E depois todos os outros x é 0. Ou seja, é uma série de dados que tem 1, 0, 0, 0, 0, 0. Tá legal? E isso é garantido. Depois que você aplicar um impulso em um cara desse tipo, que é tipo FIR, tá bom? A saída dele converge, sempre vai para algum lugar. Em compensação, isso não é garantido, tá bom?
para esses filtros dessa categoria, IIR, G2 de Z, tá bom? Esse cara que eu coloco aqui, eu vou colocar de novo 1, 0, 0, 0, 0, o impulso, tá bom? Aqui, ele, nesse nosso caso, no limite, tá bom? Para N tendendo a infinito, ou seja, para depois de muitas, muitas amostras, alguns convergem. Outros não. Professor, quando que ele não converge? Quando às vezes eu violo alguns dos critérios de convergência lá da transformada Z. Ó, não sei se vocês notaram aqui, imagine uma coisa interessante, deixa eu ver em qual lugar eu consigo ver isso melhor. Eu acho que aqui não vai dar para ver muito bem, eu precisava de um sistema um pouco mais complexo. Se eu escolher um FA muito ruim, uma frequência de amostragem muito baixa, vocês lembram o que acontece no mundo analógico, né? A gente começa a ter recobrimento do espectro em frequência. Se eu usar uma frequência de amostragem muito baixa em um sinal que é alternado, eu vou ter esse mesmo efeito, só que ele é numérico. Esse efeito não é simplesmente criar um artefato, não, ele ainda pode fazer com que a minha série não convirja. Ou seja, eu ponho lá um algoritmo, mando computar um negócio e o negócio fica completamente maluco. Bom, vamos lá, deixa eu apresentar para vocês um dos filtros mais importantes para nós, tá bom? A gente chama de filtro porque é um sistema, tá bom? Mas é uma das expressões de processamento digital de sinais que promove talvez a coisa mais importante para a gente, que é cálculo de fasores, tá bom? Então, vamos lá. Cálculo fasorial. Calcular fasores, a gente já viu lá no nosso mundo lá de sistemas de spot zero, circuitos 1, circuitos 2, circuitos 3, dado um fasor, blá, 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 mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, cálculo de fasores a partir de amostras. Anos anteriores, eu dava toda a dedução disso a partir da transformada de Fourier, tá bom? Mas o que a gente vou apresentar para vocês agora de forma bastante simples é a tal da transformada discreta de Fourier. E o que a transformada discreta de Fourier na prática, é uma série de sistemas discretos. Então, aqui o nome que a gente costuma usar não é nem de sistemas discretos, para essas funções de transferência em Z. Tá bom? Então, isso aqui é o tal dos vários Gs de Zs, tá bom? Que produzem, analisam as componentes harmônicas de um sinal amostrado. Tem várias formas de implementar isso, mas a forma que é mais tradicional é um filtro FIR, tá bom? Então, a gente chama de filtro, é um apelido que a gente dá para sistema. Filtro que só depende das entradas. Tá bom. Professor, como é que é a cara desse filtro? Então, aqui eu vou começar a mostrar a última atividade que vocês têm para fazer nessa disciplina, tá bom? Eu coloquei no Moodle, já nos arquivos de apoio para essa atividade, um PDFzinho simples sobre uma atividade, na verdade não é atividade G, é atividade H, tá bom? O que essa atividade H faz, ela ensina vocês a desenhar um filtro desses do tipo FIR. Na verdade, a transformada discreta de Fourier, a gente precisa de dois filtros. A gente precisa de um filtro, já que eu quero obter um fasor na vida real, então deixa eu até chamar aqui, ó, fasor. Esse é o meu objetivo. Eu quero meter aquele cara que é uma bolinha, que tem aqui uma parte real, mais um J, o operador imaginário nosso, parte imaginária. E esse valor aqui da parte real, ele é resultado de um filtro desses FIR. A gente chama esse FIR aqui de FIR cosseno.
E esse cara aqui, ele é resultado de um FIR-SEM. O que eu quero dizer? Está aqui o meu microcontrolador famoso. Tá bom? Dentro ele tem um conversor AD, que pegou um sinal lá que vocês tomaram todo o cuidado de condicionar, filtrar analogicamente para não ter recobrimento, blá blá blá, e usando uma certa frequência de amostragem, ele produz aqui uma série de dados, tá bom? E esses dados você armazena num vetor, tá bom? Então assim, ó, vetor, aí tem na posição 0 o valor mais recente, val mais recente. Aqui, no vetor posição 1, é a amostra anterior. Aqui no vetor, na posição 2, é a amostra anterior da anterior, e assim por diante. E eu preciso de uma memória, tá bom? Essa memória aqui, ó, quantidade de memória adequada para armazenar todos os valores do sinal. Eu preciso guardar tudo o que aconteceu na vida de um equipamento. Então imagina que eu tenho um equipamento que está ligado há 80 anos com uma frequência de amostragem de 960 Hz, tá bom? Será que eu preciso armazenar realmente tudo, né? Imagina, 960 pontos para cada segundo. Não, 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 não. Aí vem a coisa importante. Você lembra que eu falei para vocês de que os nossos sistemas, né, eles estão em classificação de FIR e tudo mais, mas também uma coisa que é intuitiva, que eu passei rápido, mas acho que vocês viram, os nossos filtros, os nossos sistemas, eles têm ordem. Olha só, quantas memórias eu preciso nesse sistema aqui, ó? Eu preciso, valor anterior da entrada, eu preciso de uma memória nesse caso, tá bom? Nesse outro sistema aqui, IR, eu preciso de duas memórias, porque é o valor anterior da entrada e o valor anterior da saída. Então, duas memórias. Mas a ordem, que é o valor do Z a menos 1 mais elevado que tem, ele me dá a quantidade de memória que eu preciso para ou da entrada ou para a saída. Então, eu não preciso armazenar tudo. E aí vem a coisa importante. Esses filtros FIR, cosseno e seno que a gente usa para transformar discreta de Fourier, eles precisam de uma janela do sinal, porque, afinal de contas, se eu preciso computar qual que é o fasor de um sistema, então aqui eu vou até fazer aqui, ó, isso aqui é o... Vamos botar mais amostras aqui. Vou botar mais amostras aqui. Se eu tenho um sistema lá, então, vou fazer as minhas amostras. Eu tenho uma amostra aqui, eu tenho uma amostra aqui, eu tenho uma outra neste lugar, eu tenho uma outra neste, eu tenho uma outra nesse, eu tenho uma outra aqui, eu tenho uma outra... Opa, eu tenho uma outra aqui, eu tenho uma outra aqui, eu tenho uma outra para colar, eu tenho uma amostra aqui, eu tenho uma outra amostra nesse lugar, e assim por diante. Para eu ter um fasor, tá bom? De um determinado sinal, a coisa que eu tenho interesse é saber na frequência de amostragem que eu tenho, então, se eu tenho uma frequência de amostragem de 960 Hz e o meu sinal de interesse é a fundamental, ou seja, 60 Hz, tá bom? Quantas amostras eu tenho por ciclo? É só você fazer, ó, N de amostras por ciclo é 960 dividido por 60, são 16 amostras por ciclo. Então, o algoritmo da transformada discreta de Fourier tem várias modificações dele, mas em geral o que ele vai precisar é para adivinhar o seu fasor, o valor, se isso aqui é um sinal, tá bom? O sinal do domínio do tempo, ele está implícito aqui, né? Ah, é isso aqui, ó, essa senoide esquisita aqui, ela está até meio deformada porque ele não desenhou puramente senoidal, porque deve ter harmônicas aqui, mas se aqui existe uma fundamental, quantas amostras eu preciso para calcular ela? Pela a teoria, o sinal, eu consigo caracterizar uma janela inteira dele, né, um conteúdo que tem amostras de um período completo com 16 amostras. Então, vamos ver se eu tenho 16 aqui. Talvez eu vou ter que usar até a primeira aqui do mundo. Vamos ver, esse cara aqui é a primeira delas. Primeira amostra, segunda, terceira, quarta,
quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª. Não, ó, esse é o meu sinal, inclusive. Aqui eu falhei miseravelmente. Deixa eu fazer um desenho melhor. Clicar você. Oi. Vamos fazer a minha senoide distorcer ela um pouquinho. Tchau. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, preciso de 15. Tem que chegar até aqui, ó. Então, aqui que eu vou terminar meu período completo. Então, vem cá você. Aqui eu vou ter um cara. Este cara aqui vem para cá. Este cara aqui vem para cá. Este aqui vem para cá. E eu preciso até fazer um... Não passei pelo zero no lugar certo. Tchau você. Esse cara aqui, tchau. Vem cá você, tchau também. Desloca você para cá, mais ou menos. E aqui eu vou fazer um outro cara mais ou menos por aqui. Aqui eu vou fazer um cara aqui. E aqui eu vou fazer um cara aqui. Bom, agora sim eu tenho 16 amostras. Então, essa é uma coisa interessante. Eu preciso ter memórias para que eu tenha sempre uma janela inteira do sinal. Então, isso aqui é uma janela inteira, tá? Fundamental. 16 amostras. Talvez eu possa ter errado de uma ou duas, tá? Mas deveria ser da amostra 0, tá bom? A amostra 15. Alguém pode me perguntar, Perini, qual que é a amostra mais recente? Depende de como você armazena na memória. Aqui eu coloquei a amostra mais recente, é essa daqui. Então, vamos supor que chegue uma amostra nova. Chegou uma amostra lá do meu conversor AD. Eu vou ter que colocar no meu vetor. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todo mundo que está aqui, exceto a última, desloco, abro espaço e coloco a amostra nova no meu vetor, tá bom? Então, é assim que funciona, você percebe? Na hora que eu estou computando, o sinal dentro da minha memória, ele vai estar deslocando para a direita. Você até tem a impressão que ele está correndo para a direita, mas a amostra mais recente é que está aqui bem na esquerda, tá legal? Então, deixa eu fazer um undo disso. Então, toda vez que eu tenho... Ele não gostou muito das minhas atitudes aqui. Então, volto para cá. Toda vez que eu tenho... Vem cá, você... Pronto. Nossa, sumiu a amostra minha, né? O cara não gostou muito do meu atrevimento aqui. Sai você, minha amostra para cá. Bom, deleta. Vem aqui a amostra. Nunca foi tão fácil construir uma amostra na vida. Então, sai você também. Você. Então, esse aqui é a amostra mais recente. Amostra mais recente. E essa aqui é a amostra mais antiga. Então, notem que é o seguinte, dentro de um microcontrolador, é natural você ter que ficar sempre administrando essa memória e colocando o valor mais recente numa posição conhecida e mudando as outras de lugar. E desprezando sempre a última, jogando a última fora. Professor, posso fazer um mecanismo com buffer circular, com ponteiros, para não ter que ficar copiando memória em memória? Pode. Tem um monte de coisas de eficiência, de computacional, que aqui eu não tenho tanto interesse de falar para vocês. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, ó, essa janela, tá bom? Vamos passar para a próxima. Então, assim, essa janela, ou um vetor de memórias, né? Vetor de memórias da entrada. A gente vai passar por esses dois sistemas, o tal do FIR cosseno e o tal do FIR seno. O que é esse sistema? Como é que a gente cria ele? A dedução dele está lá no PDF, tá bom? Que eu deixei para vocês, deixa eu até apresentar ele para vocês. Olha, esse aqui, pessoal, é o cara que está lá no Moodle, no E-Disciplinas, tá? E eu tenho alguns algoritmos lá para mostrar para vocês. Mas o primeiro deles, que é o mais importante, é o de cálculo, tá bom? Do tal do XC e do XS, né? Que são a parte real e a parte imaginária do fasor que está contido dentro de uma janela, tá bom? E é uma expressão que diz aqui, ó, vou até copiar daqui para não ter que replicar ela. Então, vem cá para a minha apresentação, vem aqui, copia.
Legal. Bom, então, o bendito do φ cosseno é o de cima e o φ seno é o de baixo. Isso daqui, pessoal, é o bendito da expressão no domínio de no domínio de Z, tá bom? Então, vou fazer um exemplo aqui com vocês rapidinho. Se vamos supor que quem é quem aqui nessa história, né? Esse N aqui, tá bom? É o N número de amostras da fundamental. Quantas amostras eu consigo desenhar minha fundamental com a minha frequência de amostragem? Então, se eu escolher uma frequência de amostragem mais alta ou mais baixa, esse N tem que aumentar ou diminuir, tá bom? Esses coeficientes que estão aqui, ó, esse raiz de 2 sobre N, é para o fasor já sair, resulta em fasor em valor eficaz. Porque também, em geral, a transformada discreta de Fourier, na sua essência, ela nem gera um sinal que já está normalizado. A gente pode normalizar ele para o valor de pico, o valor RMS. Então, esse ganho que está aqui, que multiplica todos os coeficientes, ele faz com que a gente possa calcular, né, o fasor ou em valor eficaz ou valor RMS. Aqui, nesse caso, é valor eficaz mesmo, tá bom? O resultado vai ser eficaz. Então, o que eu tenho que fazer é isso, achar essa expressão deste cara e a expressão deste cara aqui, gerar dois filtros, tá bom? E esses filtros só vão depender da entrada, tá bom? Então, esse cara aqui, ó, isso aqui é a amostra, tá bom? Esse aqui é o operador Z, que tem aquela mesma expressão que eu falei para vocês, né? É o atrasador. E aqui é a saída, né? Esse aqui já é o fasor. A parte real, e esse aqui é a parte imaginária. Então, toda vez que chega uma amostra nova, eu tenho que computar todas as minhas amostras individuais por um coeficiente e somar todas elas. Você fala assim, poxa, mas isso não está me parecendo ser muito eficiente. Esses coeficientes aqui, ó, dá para você, esse cosseno aqui de 2πi, quem que é o H aqui? O H é a ordem da harmônica que eu tenho interesse. H é a ordem da harmônica. Então, se for a fundamental que eu quero fazer o filtro FIR, então é para uma frequência de amostragem de 960 Hz, se eu tenho interesse em obter a fundamental, eu faço H igual a 1, o N ele é 16, né, porque o meu sinal fundamental é 60, então divide por 60 Hz eu tenho 16 amostras por ciclo, eu vou ter aí uma expressão desse XC e desse XS. Deixa eu ver aqui como é que está o tempo. Nossa, passou aula pra caramba. Deu uma cortada. Pessoal, às vezes desculpa que a internet minha também está sofrendo esses dias. Então, turma, o que eu vou pedir agora para vocês rapidinho é vocês abrirem o MATLAB de vocês para mostrar o que vocês têm em mãos hoje. Tá legal? Deixa eu fazer uma pergunta para todos, enquanto vocês estão abrindo o MATLAB e coisas do gênero, por favor, me respondam no chat. Eu sim, a rigor, então, hoje é dia 4/6. Eu tinha combinado com vocês de acho que não dar mais nenhuma aula e de até dar uma prova aí em breve, alguma coisa individual para a gente trabalhar. Eu queria saber o seguinte, se na próxima quarta-feira, que é dia 11, se vocês se importariam de eu dar mais uma aula para fechar o conteúdo com chave de ouro, a gente poder fazer uns comentários e coisas do gênero, ou vocês estão muito enrolados e não querem nem pensar nessa hipótese. Então, por favor, fica a pergunta para vocês me responderem no chat. Podemos ter mais uma aula ou não? Quinta-feira, horário normal. Isso, quinta-feira, dia 11. Dia 11 é quinta, sim. Próxima quinta-feira, horário de aula normal, tradicional, sem nenhum outro contratempo. Espero que eu não tenha contratempos, né, como eu tive hoje. Pode ser? Então, é o seguinte, de qualquer forma eu vou gravar a aula, então quem não puder assistir vai estar disponível, tá bom? Vocês têm prova de produção na quarta? Não é quarta, é quinta-feira. Horário de aula, dia de aula. Pode ser, Matheus?
Então, a rigor, no calendário normal, sim, mas eu tinha comentado com vocês, deixa eu ver se eu até resgato nas minhas anotações aqui, quer ver? A reorganização do curso, o que eu tinha planejado aqui? Vamos ver, ó. Tá vendo? Dia 11, foi antes de fazer uma mudança, acho que de feriados, né? Porque no dia 11 eu não tinha contabilizado. Mas, ó, no dia 18, eu estava querendo fazer uma espécie de uma avaliação com vocês, geral da disciplina, tá bom? Vamos lá, eu vou ser sincero. Eu não vou fazer nada para matar vocês, para que vocês tenham que visitar todas as apresentações e ver elas todas de novo, quase que, sei lá, 1000 minutos de aula. Não faz sentido, tá bom? Mas eu vou fazer uma avaliação com várias perguntas objetivas, verdadeiro ou falso, tá legal? Isso eu tinha planejado para o dia 18, que é para ter uma entrega, tá bom? E depois... fica até o final do semestre, pode até ser uma data mais para frente, a entrega da atividade G e dessa H que eu estou propondo para vocês, tá legal? E para quem está fazendo o projetinho, por favor, pode levar o projetinho adiante, a entrega do relatório final do projeto, tá bom? Então, seguinte, primeira coisa em pauta, posso fazer uma aula na semana que vem, dia 11? Já tive um monte de sims aí, por mim sem problemas, blá, blá, blá. Ok. Agora vamos fazer a segunda pergunta. No dia 18, vamos fazer uma atividade rápida, não vou fazer nem 100 minutos, acho que 60 minutos online, questões objetivas, tá bom? Não vai nem ter conta, tá legal? No Moodle, vai ser a nossa P1, vai ser individual, tá bom? Mas vocês vão ter aí, ok. Por mim, sem problema também. Então vamos lá, eu vou se inscrever na minha aula de hoje, deixa eu voltar para cá. Vamos lá. Sistemas discretos. O bom é que aí eu consigo dar um conteúdo legal para vocês na próxima aula, pessoal. Para tecer um pouco fechar o conteúdo com as demais disciplinas do curso. Tá? Então vamos lá. Dia 11, tá bom? Vamos ver aqui, 11 de quem? 11 de quem? Deixa eu ver. 11 do 6, né, Pedro? Desculpa, o cérebro aqui deu tela azul. Dia 11 do 6, aula final. Tá bom? Dia 18 do 6, avaliação no Moodle. Perguntas objetivas, tipo verdadeiro ou falso, entre as alternativas abaixo, tá bom? 60 minutos, tá legal? Individual. O que eu vou fazer, eu acho que é um espaço bastante grande de perguntas, e aí na hora que ele sorteia, vocês vão ter um espectro bastante grande. Podem conversar por WhatsApp, faz o que vocês quiserem, tá bom? Inclusive, eu não vou fazer nem, acho que é síncrona a avaliação, tá bom? Vamos fazer a síncrona, porque aí é o seguinte, se alguém tiver algum problema de computador e tudo mais, vocês podem fazer em outros horários, tá bom? Então, disponível no dia 18, com 24 horas, tá bom? Mas, desculpa, depois que você começa, você tem 60 minutos para terminar. Tudo bem? Estamos de acordo? Beleza? Beleza, de acordo, beleza? Ok. Tá bom? Vou comunicar isso aqui também via Moodle para reforçar, tá legal? E vamos lá, vamos ver. Eu tenho 2 minutos, eu vou pedir mais uns 3 para você, para no máximo ir até 16h45, 16h50, sobre dessa última atividade, que é a atividade H. Então, vamos lá. Atividade H. Bom, ela ensina como fazer alguns algoritmos de processamento digital de sinais para sistemas de potência. E coloquei no E-Disciplinas para vocês. Acho que eu vou fazer a aula da semana que vem só dessa atividade. A prazo dela vai ser a perder de vista, tá legal? Então, deixa eu pegar aqui. Cadê meu E-Disciplinas? E-Disciplinas. Ih, fechou. E-Disciplinas. E-Disciplinas. Só para aproveitar meus últimos minutinhos com vocês. Eu não vou eu não vou exigir já para entrega atividade H rápido, tá? Então, vamos lá.
linkar você, fica também perder de vista. Do jeito que está tudo improvisado, não adianta a gente tentar revogar a lei da gravidade. Então, turma, o que eu estou deixando para vocês é essa aula S14 de algoritmo de processamento digital de sinais. Ela vai terminar na aula que vem, eu vou dar uma aula S15, então, tá? Mas aqui existem arquivos de apoio, tá bom? Que eu quero que vocês baixem o computador de vocês e eu preciso ver se está rodando no micro de vocês. Eu já percebi que tem um problema. Um dos exemplos aqui que eu estou dando do MATLAB, tá bom? Esse exemplo com simulação, esse SLX, ele não está funcionando em qualquer versão. Eu tive que fazer uma versão para o 2015, tá bom? E uma versão específica para o MATLAB 2020, tá legal? E tem mais uma coisa que eu preciso colocar aqui que eu não coloquei, Pelinho. Deixa eu vir aqui e já aproveitar e fazer essa alteração agora, ao vivo em a cores, com vocês vendo. Arquivos da atividade H. Faltou esse cara aqui, ó, que esse aqui funciona para os dois. Com sinais, vem, solta, salvar. Então, lá. O que vocês vão ver, então, é um arquivo Simulink, tá bom? Com sinais, e um arquivo aqui, tá bom? Que tem com simulação. Deixa eu explicar, então, esse segundo aqui, tá bom? Com simulação, o que é? E a gente termina o conteúdo na aula que vem. Eu estou com o meu MATLAB aberto. Deixa eu já transportar para cá. CLC, limpa a tela. Simulink já está aberto já, graças a Deus. Simulink, cadê você? Tá aqui. Vamos abrir aqui. Open. Tarará. Isso aqui, Drive E. Aula online. 3411, atividade H. Deixa eu ver. É este cara aqui. Open. Pensa, pensa, pensa. Lá, 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 lá. Eu me semáforo nessa hora, tá? Esperando com que o software apareça e alguém dê um trocadinho para mim. Vamos, filho? MATLAB. Pessoal, no curso do Giovanni Pé 3412, fortuitamente a gente não fica usando o MATLAB dessa forma com o Simulink, tá bom? A gente usa outro software para fazer simulação de sistemas elétricos, que é muito mais tradicional, que é o ATP. Ele é horrível a interface do ATP, tá? Mas tem o ATP Draw, que faz você desenhar ele bonitinho, mas de qualquer forma é muito mais veloz para produzir os sinais. Aqui o que eu estou mostrando para vocês, como eu disse, eu preciso fazer um exemplo de uma ferramenta de engenharia moderna, que num micro moderno talvez fique até mais rápido. Essa simulação, pessoal, a rede elétrica está extremamente simplificada, tá bom? Eu coloquei aqui na parte da esquerda uma fonte, tá bom? É uma fonte que tem um Thevenin equivalente, então tem uma resistência interna aqui dentro. Só desenhei um monofásico, tá? Então, uma só fase A. Um disjuntor aqui, esse disjuntor, ele está aberto agora nessa hora. Lembra que eu falei para vocês, aqui tem um resistor aqui, que às vezes o modelo do MATLAB coloca, que é para fazer com que essa chave não fique aberta de fato, ela tem uma resistência que tende a infinito. Por isso que ele bota essa caixinha aqui, tá bom? Mas a chave inicialmente ela começa aberta na simulação. Aqui eu coloquei um extrator de dados que é um TP, um extrator de dados que é um TC, e aqui está a carga. A carga é um ramo R, tá bom? E está ligado aqui para a Terra. E aqui eu vou fazer uma simulação no tempo contínuo, né? Já coloquei aqui o bloquinho do Power GUI, que é o que configura a simulação do sistema elétrico. E o que tem de novo aqui, ó? É o seguinte, antigamente, eu pegava lá nos meus exemplos que eu dei na aula passada para vocês, o sinal, ele ia para uma variável que a gente usava lá no ambiente de trabalho do MATLAB, né? Ele ia para o workspace do MATLAB. A novidade agora está nesse bloco aqui, ó. Esse bloco, ele simula um IED. Legal, sério, Pelini? É verdade. E esses outros dois blocos aqui que eu coloquei, eles simulam aquela parte que a gente aprendeu na primeira parte do curso, que é a filtragem, condicionamento e digitalização. Então, através disso daqui, eu não preciso ter um kit de microcontrolador e talvez um monte de artefatos para fazer um teste de um sistema que vai processar uma informação analógica de um sistema elétrico de potência. Eu posso fazer por simulação. Aqui está simulada a parte analógica do sistema e aqui eu simulo o algoritmo. E eu simulo numa linguagem que tem muito menos restrições que uma linguagem como C ou C++ no microcontrolador, que é a linguagem do MATLAB. Então, estou preparando vocês. Na próxima aula, nós vamos pegar esse sistema aqui e eu vou mostrar o funcionamento dele. Se vocês quiserem por livre e espontânea vontade pegar e mandar executar, o que vocês devem ter é algo desse gênero aqui, ó. Eu cliquei 2 vezes para vocês abrirem, para abrir o algoritmo, mas se vocês vierem aqui no Simulink, no menu Simulation, e dar um Run, tá bom?
ele vai executar a simulação, se não me engano, ele executa por 1 segundo, tá? No meu micro aqui, ele está compilando o caso, para primeiro gerar um algoritmo que simula o sistema, e em alguns segundos, ele simula 1 segundo de simulação, com uma certa taxa de amostragem, tá, já está configurada nesses bloquinhos para 16 amostras por ciclo, e aqui nas saídas, ele está gerando... Terminou. Tem 2 warnings, mas terminou. Ele está gerando um monte de sinais. E esses sinais aqui, eu tenho fasores medidos, tenho um monte de informação digital, porque eu posso até atuar no disjuntor se eu quiser. Nessa aula eu não vou fazer, na próxima eu faço. Mas olha só, deixa eu mostrar para vocês um pouco das informações visuais para motivá-los sobre o que esse cara está fazendo. Eu cliquei 2 vezes num bloquinho, tá? Então espera, vamos MATLAB, pensa na vida, ok, ele abriu, trouxe aqui para mim. Pessoal, esse sistema aqui, ele está mostrando aqui, nessa parte de baixo, uma potência medida por meu equipamento. E como é que eu medi potência? Eu calculei fasorialmente, fasor da tensão, fasor da corrente, multipliquei um pelo complexo conjugado do outro e obtive um módulo e fase, ou parte real imaginária, usando aqueles FIR lá, toda aquela bababá que eu falei de sistemas discretos, tá bom? Então, essas informações que estão aqui, apesar de ser uma informação que parece para o nosso tempo contínuo, é porque o Lazarento no MATLAB, ele está desenhando unindo os pontos, mas olha, são informações discretas. Olha a potência aqui, ó, como ela está variando. Isso aqui é o transitório de energização daquela carga. Na hora que eu fecho aquela chave, ela está fechada programaticamente, o meu sistema está analisando a potência e eu coloquei um detetor. Esse detetor, ele está tentando identificar quando a potência passa de um certo patamar, acho que eu coloquei 300 watts, tá bom? Quando passa de 300 watts, ele liga uma saída digital. Então, imagina, esse sistema que eu estou simulando, a gente podia botar no chuveiro da nossa casa, e se por acaso alguém botar, por exemplo, no inverno, tá bom? Que a temperatura é super elevada e pede uma potência miserável, eu poderia desligar o chuveiro. Tá bom? Detectei que a potência está muito alta, muito além de um set point. Não, estamos no verão, temos que tomar banho mais frio para economizar energia. Poderia malvadamente desligar eletronicamente o seu chuveiro. É um detetor de potências, tá bom? A gente pode fazer detetores dos mais diversos tipos. Detetor de magnitude de corrente, para fazer um relé de sobrecorrente. Detetores de tensão, detetores de frequência. Só que para isso a gente então precisa elaborar esses algoritmos. Os algoritmos vocês vão ver na segunda parte do curso, no segundo semestre, e aqui eu só precisava mostrar essa casquinha. Então vamos lá, fechando a aula de hoje. Pessoal, eu dei alguns subsídios de sistemas discretos para vocês, alguns. É uma vergonha até eu dizer que há um curso nisso, tá bom? É uma passagem por cima em que eu abordei algumas coisas fundamentais para mim. A frequência de amostragem, ela aparece nos polinômios daquelas equações de diferença por causa da transformada bilinear. Alguns tipos de sistemas discretos, né, eles têm características de depender da entrada e da saída. E nós vamos usar um específico, que é a transformada discreta de Fourier, que é um polinômio que só depende das entradas e que vai permitir a gente extrair informação fasorial para cada amostra que chega, tá bom, do sistema elétrico de potência. Então, na próxima aula, a gente só vai trabalhar com o simulador. Espero que a gente tenha sucesso, pessoal. Então, obrigado mais uma vez. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, o áudio está aberto aí para a gente esclarecer quaisquer questões. Senão, mais uma vez, queria agradecer pela presença de todos vocês, pela paciência e pelo cara tagarela aqui que não para de falar. Então, eu tinha programado a atividade G para a semana que vem, mas, Tamilin, você está fazendo essa pergunta justamente porque você quer me propor um adiamento? Bom, então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, turma. Eu deixei para a semana que vem. Eu não gostaria de postergar muito para que vocês não tenham muitas coisas acumuladas, tá bom? Eu não vou dar muito mais coisas, eu vou dar essa atividade H, que ela é relativamente fácil. Para quem está fazendo um projetinho, a atividade G, ela é quase que o cerne principal, é o que dá mais trabalho para implementar também. Então, eu ia manter a data da semana que vem. Se no começo da semana que vem vocês tiverem problemas por causa de outras atividades,
Ok, André, eu fico aí mais um momento, a gente conversa, mas na semana que vem, se estiverem muito afogados, me mandem um e-mail, tá bom? E eu verifico lá, talvez de postergar também a entrega da atividade G, ok? Então tá bom. Então o André, o Rodrigo estão com dúvida da atividade G. Pessoal, vamos lá? Se vocês quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. Se quiserem ir no chat, como vocês preferirem. Deixa eu tentar fechar esse cara aqui. Professor, na verdade o senhor tinha falado com o Guilherme sobre o nosso projeto, a gente não ia conseguir, você ia mandar... Verdade. Isso. Vocês são do... meu Deus, como é que é? Do controle do Soft Starter, né? Isso. Isso. Então é o seguinte, eu trabalhei no modelinho do Soft Start na quinta-feira depois da nossa aula, até quase umas 10 da noite, e ele ainda não estava decente. E agora, nesse começo da semana, por causa de outras atividades, eu ainda não consegui levar ele muito adiante. Então vamos lá, pouco culpa minha. Então, minha proposta aguenta mais um pouco, talvez acho que para segunda eu tenha ele pronto, tá legal? Mas se não, utilizem para a ilustração da atividade G aqueles outros sistemas lá que eu coloquei, tá bom? Porque o que vai mudar? Na verdade, é só o simulador, em vez de você chamar, sei lá, o caso de uma linha com curto no meio, o que quer que seja, vocês vão chamar o sistema de vocês. O sistema que eu vou propor, tá legal? Então, eu acho que é mais seguro isso. Para vocês não se atrapalharem com a condução da atividade G, por favor, usa as simulações que eu já tenho lá como um caso de exemplo, tá bom? Percebam, olha só o de vocês. Vocês não, o que eu estou criando é um cara que representa o soft start, mas eu não quero que vocês façam nessa disciplina o controle do soft start de fato. Eu quero que vocês peguem, por exemplo, do soft start as tensões e as correntes resultantes, e eu quero que vocês me mostrem elas fasorialmente, tá bom? Extraiam os fasores das formas de onda distorcida de tensão e corrente. Que isso é que os soft starters não fazem. Vamos lá, só complementando o que o soft starter faz. Ele recorta a tensão de alimentação e ele faz o motor partir, diminuindo a tensão eficaz aplicada aos enrolamentos. Só que ele faz isso de malha aberta. Ele não está vendo, tá bom? Alguns soft starters até vêm, mas em geral, todos os produtos baratos do mercado, eles fazem o seguinte, ó, você define para mim uma rampa e eu vou aumentar a sua tensão de 0 até 220 volts e nesse tempo programado. Se o motor partiu, legal. Se o motor não partiu, azar o seu. Se o eixo está travado e está dando sobrecorrente, azar o seu. Vai abrir proteção, vai queimar fusível. Então, o que eu achei interessante da ideia de vocês é que no soft starter há um lugar para se investir, de colocar inteligência nele, para que ele não seja uma coisa em malha aberta, simplesmente obedecer uma rampa. Não, não, não. Ele pode obedecer essa rampa e pode também fazer uma espécie de diagnóstico. Opa, se o motor ainda não partiu, vou manter a rampa mais tempo em outros patamares. Se a corrente está batendo num certo limiar por muito tempo, pode ser um curto, deixa eu desligar o soft starter. Então é isso que eu queria propor para vocês. Estou fazendo um sistema que produz os sinais recortados do soft starter, tá bom? E eu quero que vocês extraiam dele a informação da tensão e da corrente fasorial, tá legal? Ao longo do tempo. Tudo bem? Obrigado. Foi o Guilherme que falou comigo agora? Isso, eu estava complementando o André, já que a gente é do mesmo grupo. Então tá bom. Mas aí tem uma dúvida dos dois. Obrigado. Maravilha, imagina. Diga, Rodrigo. Oi, professor, tudo bom? Tudo bom. Então, eu e um outro colega meu do meu grupo, o Márcio, certo. A gente fez o download lá do modelo que você colocou da residência. Certo. E aí a gente simulou, cada um no próprio computador, e a gente teve resultado diferente. Sério? Sério. O mesmo caso? Sim, exatamente. A única coisa que a gente mudou foi um breaker, que a gente colocou para deixar fechado, né? Certo. E aí no dele dá no começo algo bem próximo do senoide, a tensão. Uhum. E aí um pouco tempo depois que o motor liga, dá um pico absurdo na tensão. Certo. E aí no meu dá senoide até o fim. Como se não houvesse a entrada do motor, vamos dizer assim? Exatamente. Bom, seguinte, vocês sabem me dizer alguma coisa que difere o micro de vocês? Por exemplo, a versão do MATLAB é a mesma?
Ah, não sei dizer. Eu não sei que Então, versão que tem. tenta diagnosticar um pouco mais para mim, Rodrigo, mas é o seguinte, ó, se por acaso vocês continuarem com essa coisa toda estranha, tá bom? A gente pode criar uma coisa lúdica para representar a residência de vocês, talvez até como como esse segundo exemplo meu, tá bom? Que é muito mais simples, talvez em vez de colocar um motor, eu posso colocar uma carga com, por exemplo, uma constante, uma parte indutiva um pouco mais elevada para ter um transitório diferente, mas a gente criar um sinal artificial que pelo menos em ambos os computadores faça sentido. Então, deixa eu te falar uma história um pouco mais longa. Já é de bastante conhecimento de quase todo mundo, tá bom? Que o MATLAB, ele depende um pouco da arquitetura do computador, se ele é Intel, se ele é AMD, porque ele faz umas otimizações para fazer contas, usar recursos, e às vezes acontece de haver bugs nessas implementações nos processadores, ou bugs até no MATLAB, a gente não sabe isolar, tá bom? Mas o que eu ia te confortar é que não é a primeira vez. Eu pensei que nessas versões mais recentes, por isso que eu estou te perguntando, bate as versões, é todo mundo 2020? É uma 2015 e outra 2020? Ele falou aqui no chat que a dele é 2019 e uma é 2018. Bom, então, o MATLAB, quando percebe essas burradas, eles vão consertando. Então, talvez eles vão arrumando isso ao longo do tempo. O de 2019 do seu colega, o motor, pelo jeito, parte, mas dá um transitório esquisito, né? Então, o pior que não é, porque, assim, pelo que eu entendo, assim que você ativasse o motor, a tensão já devia dar alguma mudança. Vamos ver se eu tenho até o caso aqui. Fica normal por um tempo e aí do nada dá um pico gigantesco. Então, mas isso é triste. Enquanto a gente não tiver um denominador comum, é capaz de vocês terem pequenas diferenças. Agora, se está dando fundamentalmente diferente, não sei. Pode ser talvez algum problema até na modelagem, mas certamente tem a ver com a versão do MATLAB, sim. É esse caso, por acaso? É esse mesmo. Tá bom. Deixa eu ver se o meu tá de um jeito que deixa eu ver quando que ele fecha aqui esse disjuntor. Ele está fechando no 3/60. Então, logo no comecinho, e aqui, deixa eu ver a gente só mudou o primeiro breaker, que se eu não me engano, ele tá para abrir. Qual o primeiro breaker? Esses aqui da entrada? O da entrada. Mas ele vai abrir em 8.2, ele abre depois desse fechar. Então, a gente colocou para ele só não abrir. Entendi. Então, vamos ver. Initial status é tanto, e aqui eu vou botar, sei lá, 100, tá bom? Então ele não vai abrir nunca. Copio esse cara aqui. Copio esse cara. Deixa eu ver aqui. Ok. Deixa eu ver esse cara aqui. Bom dia. Deixa eu até parar o vídeo aqui, só para não ficar um arquivo